O Massacre da Serra Elétrica, um filme de 1974. Um filme realmente que inspirou aí o terror nessa época. Você sabia que ele foi inspirado em uma história real? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. A história real e impressionante que deu origem ao filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Muito bem, começando novamente o nosso programa, eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo, trazendo informação, entretenimento, curiosidade, mistério, suspense para você nessa belíssima noite de domingo. Entre, sente e fique à vontade, porque o nosso programa está apenas começando com esse tema que o Sander acabou de falar. Um dos filmes, talvez, um dos filmes mais sangrentos que já passou aí na TV. É, rapaz. O Massacre da Serra Elétrica, né, Sander? É. Olá, Ari, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Passou bem Sander. a semana? Otimamente bem. Tudo bom, cara. Como vocês estão? Um grande abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Podcast Conectados S.A. Como passar a semana, tudo bem? Aos novos inscritos, aos inscritos mais velhos que estão aí, Exato. as pessoas que estão nos assistindo aí pela primeira vez, sejam bem-vindos aqui ao Podcast Conectados S.A. Aqui é Sander William, ficaremos juntos mais ou menos durante 1 hora e trazendo para você muita informação, curiosidade e mistério nessa noite. Exato. E antes do Sander começar a contar essa história do filme O Massacre da Serra Elétrica, que tem uma história bem tenebrosa, cabulosa e sangrenta por trás desse filme, né? Eu só queria pedir para você comentar, compartilhar aí o nosso vídeo, porque quando você faz isso, dá uma curtida lá na plataforma Encara, que é relevante e passa para mais pessoas, você acaba ajudando aí o nosso canal de uma forma aí até apoiando. E por falar em apoiar, o YouTube agora liberou para a plataforma aqui, para o nosso canal, o botão Hypar, ou IPAR, né, como a gente fala aqui no Brasil, tá? Você pode dar uma ajuda aí para os nossos vídeos, e quando aparecer aquele botãozinho Hypar lá, você clicar em cima sem custo nenhum, ou se você quiser colocar um custo também, se não tem problema, mas geralmente vai aparecer ali sem custo, você acaba ajudando os nossos vídeos a alcançar mais pessoas. Certo, Sander? Certíssimo. O filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Um filme bem sangrento. Você assistiu ele, Ari? Eu assisti. Cara, Eu assisti quando eu era bem mais novo quando eu assisti, né? Então tem algumas lembranças que não são muito boas desse filme. também assisti, cara, que filme, hein? Fora Filme do bem comum. sangrento, bem forte realmente pra época ali, né? Essa época foi feito alguns filmes assim, anos 70, 60 e 80, filmes de terror aí, clássicos. Eu lembro que esses filmes ele levavam a tarja lá baseado em fatos reais, isso aí levava um público, né? Exatamente. Pra saber, nossa, será que isso aconteceu mesmo e tal, né? Exatamente. Então, assim, foi um filme realmente que marcou, né, a nossa geração, marcou a história, marcou a década. Um ano antes foi feito o filme Exorcista, Exato. de 1973. Outro filme que Isso. me cria arrepios até hoje. E em 74 foi feito aí o filme O Massacre da Serra Elétrica. Exato. O que a gente pode tirar desse filme? Foram feitos 9 filmes dessa saga, sabia ou não? 9 filmes, Até imagine. o último foi feito em 2022. Então, primeiro em 74 e o último em 2022 agora. Então, assim, é uma história realmente incrível e que foi uma história real, cara, que aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 50. Exato. Tudo deu início em 1906. Por que eu falo em 1906? Onde nasceu esse homem que deu origem, aí inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica, Edward Gein, ou Ed Gein, como a gente fala. Né? E nasceu em 1906, veio de uma família tradicional lá dos Estados Unidos, né, na época. Ele, a mãe, o pai e o irmão mais velho. Né? Então, assim, veio de uma família tradicional dos Estados Unidos. O pai trabalhava numa fazenda, eles tinham uma fazenda na época, uma fazenda não grande, mas uma fazenda aí que
de médio porte lá nos Estados Unidos, trabalhava com criação de animais e tal, e plantava e tal e tal. A mãe era muito, assim, da igreja lá. E lá, naquela época, ela era forte na igreja luterana. Luterana, que exatamente. tinha lá. É uma igreja que existe até hoje, né? Isso existe até hoje lá nos Estados Unidos, é bem forte lá. Então, era muito assim, a mãe era muito firme com os filhos. Mostravam coisas realmente que eles tinham que seguir nessa parte da igreja lá, a família, né? E assim ele foi sempre reservado, o Ed Gein. Sempre assim na dele, poucos amigos, desde o tempo que era criança. Não tinha amizade com ninguém. Nem com o seu próprio irmão ele conseguia ter tanto contato assim. Era uma pessoa bem retraída. Bem retraída, exatamente. E foi criado nessa forma e tal e tal. O que nós podemos dizer? Ele foi criado no mundo dele. Né? Foi criado no mundo dele, daquela forma como ele estava e tal. Se passou os anos, ele foi crescendo e tal, não tinha amigos na escola. Bem retraído mesmo. Um dos, assim, podemos dizer sintomas, um dos sinais que ele deu, assim, diferentes, que ele era pego às vezes falando sozinho na sua casa. E tinha um amigo oculto que fala, né? Eles tinham um amigo imaginário. Isso, imaginário, exatamente, né? Tinha amigo imaginário, falava com seu amigo imaginário. Era assim realmente diferente, né? Um garoto diferente. Tinha o seu irmão mais velho e tal e tal. Perdeu o pai cedo, né? O seu pai aí perdeu cedo o seu pai, né? A sua mãe teve que continuar criando ele. O irmão mais velho tomou ali a parte do pai, né? Para trabalhar na fazenda e tal. Não tinha muito contato assim sentimental com seu pai. Seu pai era mais rígido ali com ele. Aquele tratamento antigo, né, que tinha com os filhos. Né? Sim. Então não tinha tanta aproximação. Afeto, tanta aproximação ali, né, com seu pai. Era mais a sua mãe, realmente. Né? Assim, o que ele tinha ali, que foi passado para ele, como ele foi criado, tudo através ali da sua mãe. O tempo foi passando, ele foi estudando e tal. Mais para frente ele acabou perdendo o seu irmão. O seu irmão acabou tendo um incêndio em um determinado local onde eles trabalhavam. E aí seu irmão acabou morrendo. Faleceu, coitado. Faleceu. Mas aí que está a coisa estranha que aconteceu. Seu irmão morreu nesse incêndio, mas foi achado no crânio 2 perfurações. Caramba, A imagina. bala. Foi feito todo ali, né, o que aconteceu, né? A perícia do local. Sim. Foi achado e foi visto que teria ali perfurações de bala. Então não foi acidente, né? Aí que tá. Como naquela época era mais difícil as coisas, ficou por isso mesmo. Né? Mais para frente ele cultuava muito a sua mãe. Mais para frente a sua mãe também faleceu. Ficou ele e a mãe apenas. Depois, mais para frente, a sua mãe também acabou falecendo. E aí sim ele mudou totalmente a sua cabeça. Ficou depressivo, ficou assim, realmente ficou mal. Foi lá no fundo do poço. E ficou totalmente diferente, cara. Assim, levou meses para se recuperar. Porque ele era muito agarrado com a sua mãe. Muito apegado. Muito apegado. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia na vida, a sua mãe, que estava mais próxima, passou para ele. Seu pai estava, né, mais distante ali, não era tão afetuoso com ele, né, sempre trabalhando, dando o melhor para sustentar sua família, e a mãe sempre com ele. Então, ele sentiu bastante quando aconteceu isso com a sua mãe.
E aí que começou toda a história, cara. Ele ficou morando na mesma casa, já havia perdido o pai, havia perdido o irmão e acabou perdendo a sua mãe também. Oxe. Então ele ficou sozinho no mundo, não tinha amigos, não tinha mais família, não tinha nada. Então ele ficou na mesma casa que ele estava morando, né? E sabe aqueles casarões antigos que tinha de fazenda? Ah. Aqueles grandões assim, de madeira e tal, Tem rústico. alguns conservados hoje, né? Exatamente. Então tem dessa forma aí que foi, que era a casa do Ed Gein, né? Ele morava lá, trabalhava no campo e tal, mesma forma. Começou a sumir, desaparecer pessoas naquela região. Começou a desaparecer pessoas naquela região, mas ninguém imaginava o que estava acontecendo. Colocavam-se anúncio, ó, desapareceu tal pessoa, sumiu tal pessoa, mas não era realmente visto, não tinha uma linha de investigação para a polícia fazer. Apenas a pessoa sumiu. 5 pessoas sumiram dessa forma, desapareceram. E a vida segue, né? O tempo foi passando. Já em 1954, sumiu uma dona de uma loja de utilidades lá na cidade americana, onde ele morava. Sumiu. Começaram a ter uma linha de investigação, foram mais a fundo e tal. Algum tempo depois, conseguiram chegar até o Ed Gein. Por que conseguiram chegar até ele? Porque um dia antes ele tinha ido até a loja dela. Olha só. E tinha deixado cair um cupom do seu bolso no chão. Ou seja, e tinha até horário que ele tinha passado ali. Ou seja, ele foi uma das últimas pessoas a ter o contato com essa mulher. O nome dela parece que era Bernice, se não me engano. Bernice ou Berenice? Bernice. Bernice, exatamente. Bernice. Exatamente. Foram até a casa dele para saber, ó, você não viu a Bernice por aí, você não, né, sabe o que aconteceu, como que ela estava ontem e tal. Chegaram lá, não tinha como entrar na casa. Não tinha como, estava tudo trancado. E não tinha ninguém na casa. Voltaram para a delegacia, os policiais. Fizeram um mandado de busca. Através do mandado de busca, aí sim eles conseguiam entrar na casa. E mesmo que não tivesse ninguém, eles conseguiam arrombar a porta e entrar. É porque estavam autorizados, né? E fizeram isso. A hora que entraram na casa, meu amigo, foi uma cena de horror. É. Se a casa tudo revirada, lixo para toda parte, roupas, comida jogada, diz que uma bagunça tremenda ali naquela residência, Imagine. naquela casa. Abriram a parte da cozinha. Como lá, nessa época, era uma temporada de caça, tinha muitos caçadores que levavam as caças para sua casa e deixavam penduradas para tirar pele, tirar o que fosse, ali penas, dependendo do animal, né, que era capturado. Deixava pendurado ali para depois retirar a pele, tirar alguma coisa assim, cortar os pedaços dos animais. Eles entraram numa das partes da casa, os cômodos da casa, estava um ser vivo ali pendurado de cabeça para baixo. Olha só. Acharam que era uma caça. A hora que olharam assim para cima, viram dali dos pés até aonde via-se, não tinha cabeça. Estava sem a cabeça. Foram ver, mas isso aqui não é uma caça de um animal.
Isso aqui é um ser vivo, uma pessoa, um humano que está louco. aqui, uma pessoa que está pendurada aqui. Aí que foram ver, fizeram os exames, era a mulher que estava sumida. Nossa, Bernice. imagina. E ela estava pendurada no teto da casa. Isso, pendurada assim pelas pernas ali, com as mãos amarradas e sem a cabeça. Com a genitália também cortada. Nossa. E com marcas de serra no corpo. Ele usava a moto, fala sobre serra elétrica, mas era uma motosserra. Era uma motosserra, né? Ele fazia desenhos nos corpos. Eu não sei bem certinho a diferença entre uma serra elétrica e uma motosserra, mas parece que são duas ferramentas, uma diferente da outra. Né? Exatamente. Então ele esculpia desenhos nos corpos das pessoas. Ele terminava de mutilar. Ele matava e terminava o serviço com a motosserra. Imagina. Ô, louco. E foi visto isso realmente ali na casa do Ed Gein, né? Foram feitos estudos, foram feitos ali toda a perícia em cima e realmente era o corpo da Bernice que estava ali. Então, não tem nem o que falar, né? Então foi um crime. Ele foi preso, esperaram ele chegar, ele estava no campo, na hora que ele chegou ali, a polícia catou o bicho. Levaram ele para a delegacia. Ele arrancou a cabeça da mulher? Arrancou a cabeça dela estava num cesto de lixo do outro lado. Nossa. E começaram a ver, cara, daí começaram a andar por mais cômodos da casa. Você sabia que ele tinha prato, bacia pequena, tudo feito com corpos humanos? Ô, louco, imagina. Cadeira com pele humana. É isso que eu ia falar sobre, né? Que ele acho que ele fazia Esculturas. com Isso, cadeira com pele humana, banco com pele humana. Imagina o cara bem psicopata mesmo. Psicopata. Né? Tinha na parede assim. Ó, a gente tem aqui, ó, os quadros na parede. Não é? Aqui na hora que abriram um cômodo lá, tinha, em vez de quadros assim como está, tinha rostos de pessoas penduradas. Nossa. Somente a pele. Ali pendurado. E fora sabe aquelas tipo cumbuca, colocar comida e colocar as coisas ali, feito com crânio de pessoas. Nossa, mas ele é bem psicopata mesmo, Exatamente. Né? Exatamente. Um serial killer, um psicopata realmente ali. Que era cruel. Ele é muito cruel com as suas vítimas. Então ele matou várias pessoas, então, exatamente. Né? Acharam vários crânios, vários pedaços de pessoas dentro aí da que casa. Tá né? as pessoas que haviam sumido anteriormente, que eu falei para vocês. Acharam onde que estavam as pessoas onde sumidas. Estavam as pessoas sumidas. Nunca foram achadas. Ou seja, com certeza ele matou. Ele deixava pendurado. Ele esculpia as pessoas com a motosserra. Que história incrível, hein? Caramba, né? E ele foi preso. Foi pego pela polícia e foi preso. Isso nos anos 50. Ele negou tudo que estava feito, o que tinha acontecido. Ele só não conseguiu explicar como que tinha aquelas partes de corpos na sua casa. E por que ele havia matado a Bernice. Ele só apenas, não, eu não fiz nada, não fiz isso, mas não soube explicar por que tinha. Tempo depois, ele realmente confirmou que ele tinha feito aquilo. Será que ele fazia em sã consciência ou perdia a consciência na hora que estava fazendo? Ele falou, né? porque dava prazer para ele. Imagine, prazer em matar. Não só em matar, mas queria fazer mutilações e tal. Mutilações. Ele tinha prazer em matar e fazer aquilo. Aquilo ele falou que o momento que ele estava com uma serra na sua mão, motosserra, ele tinha prazer em esculpir os corpos. Ô, louco. Então, para você ver assim como era cruel o cara. E para ver, parece-me que ele era uma pessoa que não aparentava nada disso, né? Pelo que eu li,
Até quando ele era criança, ele era uma criança um pouco retraída também, né? Mas hoje em dia tem bastante criança retraída, né? Hoje, assim, as pessoas, normal isso aí, Normal, né? né? No dia a dia, né? A pessoa não tem muito tempo e tal, fica mais em casa, mais retraído e tal, dependendo da situação. Mas, cara, Como é que é a mente humana, como né? é a mente humana? Ele realmente confessou o que tinha acontecido. Imagina você chegar ali e ter um corpo Pendurado. pendurado pelas pernas, cabeça para baixo, sem a cabeça. Ô, louco. Então ele foi levado para a delegacia e tentar explicar. Ele não conseguiu explicar, né, da onde veio os corpos, né, e tal. E também uma curiosidade sobre ele, que existem relatos que ele vestia as roupas da sua mãe. Diz que aquilo dava assim, prazer para ele. Que ele queria usar. Era como ao momento que ele colocasse as roupas da sua mãe, ele criava um personagem na sua cabeça. E ele foi visto algumas vezes assim na cidade. Nossa, ele saía vestido Saía. para a época. Ele agia como a sua mãe. Para Na a época cidade. isso era bem, né? Isso. Foi visto poucas vezes, mas ele foi visto vestido com a roupa da sua mãe nessa cidade, lá dos Estados Unidos. Ele também foi. Ele também, assim, ele falou, depois que ele realmente reconheceu o que ele estava fazendo, que ele roubava corpos no cemitério. Principalmente de mulheres mais velhas. Teve lá, ele soube que morreu tal pessoa, tal mulher assim, mais velha, mais ou menos da idade da sua mãe. A pessoa era enterrada hoje. Amanhã ele ia lá e desenterrava a pessoa. E levava o corpo, roubava o corpo para sua casa. Imagina, pra gente entrar particularmente, eu entrar no cemitério, eu não me sinto bem dentro do cemitério, né? Agora a pessoa entrar, abrir um túmulo, ou até mesmo abrir um buraco no chão, arrancar um cadáver de dentro de um caixão, né? É uma mente bem, sei lá, não tem nem palavra para falar, né? Mas bem estranha mesmo, né? Exatamente. Ele roubava corpos do cemitério, mas apenas de mulheres. E com idade mais velha, que lembrava a idade da sua mãe. Ou seja, o cara era pirado. Até que ele queria reviver a mãe, algo meio nesse... Aquilo marcou realmente, foi um trauma para ele perder a sua né? mãe. Foi um trauma realmente, né? Não sei o que ele sentia no momento. Olha, até ele falou que no momento que ele terminava de mutilar os corpos, que ele marcava realmente os corpos ali com a motosserra, aquilo dava prazer para ele. Aí ele levava os corpos, com certeza todas aquelas máscaras, podemos dizer assim, de pele humana, que foi achado na parede da sua casa, ele retirou desses corpos. Ele descolava a pele e deixava a pele ali, daquela forma. Caçadores faziam, acho que até hoje fazem, né? Eles tiram a pele dos animais e penduram em paredes. Eu tive em um local que tinha bastante cabeça de animais como decoração, né? Talvez ele tinha esse pensamento mais com o ser humano, né? Imagina só isso. A arma que foi achada na casa dele era um rifle. No Rio. Ele era caçador também. Era caçador, né? Era caçador, então ele caçava também ali. Mas principalmente pessoas. Ele não caçava apenas animais. E pessoas também. Agora, se eu te contar uma outra coisa mais incrível ainda, vai acreditar ou não? Ele relatou que se alimentava de carne humana. Imagina só. Se alimentava de carne humana também. Cara, de todas as histórias que a gente contou aqui até hoje, essa aqui eu acho que é a mais cruel de todas. Do personagem que a gente está contando aqui, é a mais cruel de todas. Porque, cara, que história impressionante. Tanto que deu origem ao filme, foi inspirado
o filme O Massacre da Serra Elétrica de 1974, nesse homem, Edward Ed Gein, lá dos Estados Unidos, na década de 1950. Caramba, ele praticamente ele caçava a pessoa, ele mutilava e ainda se alimentava, Se né? alimentava de algumas partes dos corpos também. Ô, louco. Completamente pirado, né? Piruta, o cara era louco, o cara era... Não sei dizer, assim, não tenho nome para dizer para essa pessoa. Como a gente fala aqui em Ponta Grossa, no Paraná, ele era bem lelezinho das ideias, né, cara? Como que pode, então, né, cara? E foi, né, foi dado assim, outras pessoas sumiram também na região. Se eu não me engano, entre 5 e 8 pessoas sumiram nessa região naquela época também. E até hoje não tem uma explicação real. Né? Não foi achado essas pessoas e não sabe se realmente ele é o culpado ou não. Mas entre 5 e 8 pessoas ainda fica sem incógnita até hoje. Mas ele confessou, né, que as outras foi. Isso, as outras, ele confessou que foi ele que matou realmente e tal. A mulher, essa Bernice, que deu início à investigação, que eles puderam chegar aí até o Ed Gein. Olha só. Ela tinha uma marca de bala de rifle na cabeça atrás, como lembrava a morte do seu irmão. Isso que eu ia falar. Exatamente. Isso que eu ia falar. Ou seja, foi queimado lá um galpão onde eles trabalhavam. Ou seja, ele pode ter matado o seu irmão com 2 tiros de rifle na cabeça e jogado o corpo lá e ateado fogo. Ateado fogo, exatamente. Nesse galpão onde eles trabalhavam. Até então teria pego o fogo ali, alguma coisa aconteceu ali no incêndio. Ou seja, ele matou seu irmão e depois jogou lá e tacou fogo naquele galpão. Ele não assumiu, na época, esse crime. Mas tudo leva a crer que foi isso também. Foi ele que acabou matando. Acabou seu irmão mais velho. E depois, posteriormente, sua mãe morreu de, se não me engano, foi de câncer. Foi de câncer, né? E seu pai foi o primeiro a morrer, teve um ataque cardíaco. Se não me engano, aí aos 45 anos, mais ou menos. Acho que ele não tinha também muita aproximação com o pai. Não. Com o pai Alguns também, relatos dizem que seu pai bebia. E bem manguaçado. isso, bebia bastante e sofria, assim, fazia a família sofrer. Batia na mãe, batia nos filhos e tal. Mas não há relatos que comprovem essa teoria. Apenas assim que era realmente um homem que tinha uma fazenda e que não ligava muito para a família na parte de afeto, na parte assim, queria apenas trabalhar para dar o sustento para sua família. Como era criado naquela época, assim, mais rígido, mais rústico naquela época. Né? Trabalhava, ou pelo menos tentava trabalhar em mais de um emprego, né? Exatamente, também. Buscava sempre o melhor para sua família. Só tinha esse probleminha, né? Exatamente. E algo que bebia bastante. Talvez isso ele tenha sofrido na época lá. E a sua mãe também era bem rígida. E uma curiosidade peculiar. A sua mãe, dizem que ela queria sempre mostrar, era muito assim, rústica, brava realmente, com as mulheres ali da região. Exato. Ela julgava muito as mulheres. E ela passava isso para os seus filhos. Veja o jeito que a mulher está vestida. Aquela outra mulher está vestida, diz que ela ia na igreja para ver como as pessoas estavam se vestindo. Aquela está com uma roupa um pouco mais curta, aquela não presta. E ela passava essas ideias que ela tinha para o Ed naquela época. Quando você for se envolver com uma mulher, se envolver com uma mulher assim, assado e tal, e tal, e tal. Ou seja, ela criou coisas na cabeça do Ed. E eu acho que ele guardou tudo isso. Então né? o pai não dava ali atenção. Tinha o problema do álcool, problema do álcool e tal. E a mãe queria colocar todas essas coisas assim que ela pensava na cabeça do Ed. Ou seja, aquilo foi criando. E ele já também não era muito, batia bem dadas as ideias.
Vamos Que falar ele assim, né? foi criando tudo na cabeça dele, cara. A Aquilo mãe ali. dela, acho que para ela, as mulheres da época nenhuma prestava, assim, vamos falar bem no Exatamente, popular assim, né? A exatamente. única que prestava era ela e todos Era tinham ela. que ser igual. Isso é escrito, tem escrito Isso. dela mesma, né? Exatamente. E o pai tinha esse pequeno problema do álcool, que é um problema até hoje para várias famílias. E por incrível que pareça, o álcool destrói muitas, mas muitas famílias até hoje, né, Sander? Então, exatamente, tudo que o Ari falou bate bem certinho, né? Todas as mulheres, para a mãe do Ed naquela época, nenhuma prestava. Ela que era a melhor. Ela que era santa e tal. Tem e escritos disso ainda. tal. Exatamente. Então ela colocou isso na cabeça dele. Talvez ela tenha colocado essas ideias, fez ele ficar com raiva das mulheres. Talvez. Pode ser. Pode. Por isso que ele ia lá e tentava roubar alguns corpos. E ele conseguia, principalmente de mulheres mais velhas, depois da morte da sua mãe. E vestia roupas da sua mãe também. Acho que talvez tentando uma aproximação, né, com a própria mãe, talvez, não sei. Algum contato após que ela morreu, não sabemos. Chegou a ser algumas conversas que talvez ele tivesse um lado afeminado, né, mas era porque ele andava com as roupas da própria mãe, talvez para tentar uma aproximação, né. Algum contato após que ela morreu. Exatamente, né. Alguma coisa assim. Mas é impressionante o relato dos policiais, foram 2 policiais, né, quando pegaram o Ed na casa lá. Diz que o cheiro da casa cheirava sangue, cheirava podridão. Se você não conseguia ficar ali mais de alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos na casa, por causa do cheiro forte que tinha lá dentro. Ou seja, os corpos apodrecendo lá dentro. Caramba, né. Ele tratava a pele das pessoas com algum material químico ali para fazer banco, para fazer cadeira, para colocar exposto nas paredes, para durar mais tempo. Será que alguma pessoa chegou a sentar em um banco desse? Imagina, Não sentar em sabemos, cima né? de pele humana. Ou Pele talvez humana. até almoçar com ele e acabou se alimentando de carne humana sem saber. Exatamente. Talvez, Eu acho né? que não, porque ele não tinha amigos. Eu acho que ele não tinha aproximação, não tinha aproximação com com pessoas, né? ninguém. O cara era realmente sozinho no mundo mesmo ali, né? E isso foi criando Imagine alguma só. coisa na cabeça dele ali e que o tornou um dos maiores assassinos nessa época. E que acabou inspirando o filme O Massacre da Serra Elétrica. Inspirou né? o filme Massacre da Serra Elétrica de 1974, que foi o primeiro. Depois a gente vai ver aqui bem certinho quais foram as sequências. Se não me engano, o segundo foi em 86, o terceiro em 90, o quarto em 94, mas eu vou ver bem certinho aqui para trazer essa informação para vocês. E teve outros filmes também inspirados, né? E tivemos outros filmes inspirados nessa história. Teve o Psicose, tem o Massacre da Serra Elétrica. Famoso, né? Famoso Psicose. Psicose de 1960 e o Silêncio dos Inocentes, que eu não estou me recordando do ano, cara. Não sei se é 90. Eu também não lembro o ano, não. Alguma coisa assim. Onde tinha lá o Anthony Hopkins, lembra? Que ele se alimentava de carne humana, Também que baseado era canibal. no filme, na vida aí Na vida. Incrível, né? Abrindo um parênteses para o filme Psicose, uma das cenas mais famosas que é passada até hoje em vários cinemas, né? E até programas de TV que repetem a famosa cena daquela mulher tomando banho, aquela musiquinha pelo fundo e vem com aquele cara com aquela faca lá tentando matar. Isso é replicado até hoje em vários cinemas, é uma das cenas mais famosas dos filmes que foi feito nessa época até hoje, né, Sander? Exatamente. Estou tentando aqui abrir para ver os filmes, a sequência. Né? Eu não vou lembrar também qual foi a sequência, porque que foi bastante, né? Mas eu não lembro nem data nem ano, né? Temos aqui o primeiro, né, que foi o Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Esse que deu origem, né, essa história que deu origem ao filme, né? A franquia inicia em 1974. Com este filme, dirigido por Tobe Hooper, a história começa em 1973, quando a polícia do Texas encerra a investigação sobre o massacre de 33 pessoas, realizado por um homem que usava uma máscara de pele humana. Nos anos seguintes, os policiais são acusados de terem pegado o cara errado,
o único sobrevivente do massacre, vai então contar em detalhes o que realmente aconteceu naquele dia. Deu o massacre da Serra Elétrica 2, em 1986. A sequência de um massacre da Serra Elétrica se passa 13 anos depois da tragédia inicial, onde uma jovem DJ está tocando em um show quando 2 meninos começam a perturbá-la pelo telefone, mas a narrativa logo muda de rumo. Enquanto eles dirigiam por uma estrada, são atacados por um assassino. Olha só. Enquanto a DJ segue ouvindo seus gritos pela linha. A partir daí, começa a se desenrolar uma investigação sobre o caso. O 3, Leatherface, que o massacre da Serra Elétrica 3. Leatherface foi o nome do ator principal do filme. Exatamente. Acho que Ficou já se conhecido. referindo por causa da pele humana. Exatamente. Leatherface foi o nome do personagem principal do filme em 1974. Então esse é o 3. Em 1990 foi lançado o 3. A terceira sequência da franquia é bastante brutal e usa e abusa de cenas violentas. O filme começa quando um casal de estudantes viaja pela costa dos Estados Unidos e acaba caindo numa estrada deserta do Texas. Na verdade, eles caíram em uma armadilha de Leatherface e de sua família psicótica. Agora eles precisam pensar em estratégias para poder escapar desse serial killer. Essa foi o terceiro, né? Esse foi o 3. É. O 4, em 1994, hein? O massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Essa trama do massacre da Serra Elétrica, O Retorno, também ocorre no Texas. Tudo no Texas. Do Texas. Sempre no Texas. Em uma noite em que uma jovem se diverte na estrada com seus amigos para comemorar sua noite de formatura. Só que eles acabam se envolvendo em um grave acidente. Como um dos amigos está muito ferido, eles precisam buscar ajuda. Por azar, acabam chegando na casa da família de Imagina. Leatherface. Foram pedir ajuda na casa do assassino. E aí o terror começa. O longa tem o elenco com os atores Renée Zellweger e Matthew McConaughey, que no futuro se tornariam grandes estrelas de Hollywood. O 5, quinto filme, O Massacre da Serra Elétrica em 2003. 2003, Esse é 2003. Dirigido por Marcus Nispel, o filme de 2003 segue a mesma fórmula básica da franquia. Um grupo de amigos viaja pelo Texas, mesma coisa. Mesma coisa, né? Eles não perdem a linha, porque o Texas. A linha, né, do filme, né? Sempre um grupo de amigos, uma dupla de amigos viajando e do nada acontece encontro. É meio que Jason. Jason também é essa linha de grupo de amigos e tal. Isso, também. É um grupo de amigos viaja pelo Texas e é forçado a parar na estrada por falta de gasolina. Quando vão procurar um telefone, acabam encontrando uma casa caindo aos pedaços, onde mora uma família muito pobre. Entre eles está um assassino de rosto deformado, que faz ataques usando uma serra elétrica. O sexto filme, O Massacre da Serra Elétrica, o início, 2006. Então a gente teve o filme principal, que foi 74, um em 86, um em 90, um em 94 e o outro em 2003. E esse agora em 2006. O Massacre da Serra Elétrica, o início, é também um prequel da franquia e pretende contar a origem do Leatherface. Ele nasce de um parto complicado no chão de um abatedouro, mas é salvo por uma mulher. Esse eu lembro. Lembra desse? Lembro, esse eu lembrei. E criado por um xerife. Sua vida passa a ser repleta de violência e abusos emocionais e físicos, fazendo com que, aos poucos, ele se torne o assassino Leatherface. O número 7,
2013. 2013. 2013. O Massacre da Serra Elétrica 3D. A lenda continua. Esse aqui conta a história. O longa é uma refilmagem de um Massacre da Serra Elétrica original. Uma refilmagem do original, de 74. A história é basicamente a mesma do primeiro filme. Um sobrevivente do massacre testemunha sobre o que teria acontecido naquela terrível noite do Texas. Uma curiosidade, no entanto, é que entre os protagonistas está Scott Eastwood, filho do famoso diretor e ator Clint Eastwood. Clint Eastwood, exatamente. Interessante, hein? Aí vem o 8º filme, 2017. Então, o 8º filme da franquia continua introduzindo o contexto que ajudou a criar um dos mais famosos serial killers da ficção. O longa é ambientado no Texas em 1965 e gira em torno de um adolescente problemático que foge de um hospital psiquiátrico junto com 3 colegas. Na fuga, eles sequestram uma enfermeira. Só que durante a tentativa de fuga, eles são perseguidos por um violento xerife que segue o legado cruel de Leatherface, fazendo tudo se tornar um grande banho de sangue. E vamos para o último. O número 9 da franquia. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, 2022. Isso há 3 anos atrás. 3 anos atrás. O filme produzido pela Netflix traz mais uma história do serial killer. Depois de quase 50 anos escondido, Leatherface está de volta para aterrorizar um grupo de jovens idealistas que perturbam, sem querer, seu mundinho protegido em uma cidade do Texas. Aponta a sinopse oficial. Então, o primeiro em 74, tivemos lá 74, 86, 90, 94, 2003, 2006, né? Exato. 2017, 2022. Foram 9 filmes. 9 filmes. Então, bastante filmes aí da sequência do Massacre da Serra Elétrica. Dizem que o Massacre da Serra Elétrica ele não alcançou, como diz, uma boa bilheteria, mas acho que sim, para fazerem 9 filmes em sequência, inclusive a famosa Netflix pegar aí a última aí para passar na rede deles. Teve aí. Dinheiro. Teve dinheiro. Muita grana envolvida nisso aí, rendeu muito, mas muita grana isso aí, cara. Sabe quanto que eles usaram para gravar o primeiro filme? Eu não lembro. 300 mil reais. $1.000. 300 mil reais não, 300 mil dólares. Sabe quanto faturaram? Parece que passou de 30 milhões. 30 milhões de dólares. Então eu acho que fez bastante sucesso e continua fazendo bastante sucesso até hoje, eles fizeram que na época era uma novidade esse tipo de filme. Tinha tido Exorcista, por exemplo, em 73, e 74 teve esse aí do Massacre da Serra Elétrica. Para chamar mais atenção das pessoas, nos cinemas, quando foi ali colocado nos cinemas, né, foi colocado assim, baseado em fatos reais. Aquilo chamava mais atenção. Mais atenção ainda, né? Das pessoas. E por isso que elas iam ver. Então, de 300 mil dólares que eles gastaram para fazer o filme, e o rendimento foi 30 milhões de dólares. O faturamento foi bem alto aí, né? Voltando à história do Ed Gein, então ele foi condenado, ele foi preso na época, isso em 57, foi preso, e foi levado em vez de ser levado para a cadeia, foi levado para um hospital psiquiátrico. Ele começou a passar por vários hospitais psiquiátricos lá nos Estados Unidos. Em 68, ele foi condenado por todos os crimes. Só que condenado a ficar internado, ali, prisão perpétua, pelos crimes que ele cometeu nos hospitais psiquiátricos. E ele faleceu em 1984. No hospital psiquiátrico lá nos Estados Unidos. Caramba, né? Caramba, que história, cara do céu.
Você que está assistindo a gente, você sabia desse lado obscuro do filme O Massacre da Serra Elétrica, com 9 filmes, sucesso de bilheterias, que foi utilizado pouca grana, hein? Um pouco mais de 100 mil dólares, faturou mais de 30 milhões de dólares aí. 300 mil dólares. É, 300 mil dólares, faturou mais de 30 milhões aí. É um filme extremamente violento, sangrento, né? E o povo gosta, porque foi feito 9 filmes depois. E baseado em fatos Depois, reais ainda, né? 8 depois, e o primeiro foi original em 74. Então, 9 filmes aí da sequência da saga aí que realmente marcou a história do cinema na parte do terror. Impressionante. Né? E os filmes antigamente, cara, davam mais medo. Não Assim, sei né? se você concorda comigo ou não. Eu sou da época que assisti o Exorcista, o primeiro Exorcista, Jason, Fred Krueger, famoso Fred Krueger, né? Aí o Massacre da Serra Elétrica, o Chamado, né? O Chamado é um pouco mais novo, né? O Chamado é mais de agora, mas também não é um filme que não deixa nada de desejar do terror, né? E outros filmes aí, tantos outros aí que são mais dessa época aí, né? Os filmes assim são mais pra mim, assim, os mais antigos dão mais medo. Lembra do Colheita Maldita? Colheita Maldita, lembro. Eu fiquei sem dormir, assisti aquele filme lá. Lembra do Cemitério Maldito? Cemitério Maldito também, 1989. Né? Eu assisti o de 89 e assisti o de 2016, que foi feito o segundo. Eu tenho mais medo de assistir o de 89. O de 2016 não dá tanto medo. Não dá tanto assim. medo, né? Tem mais efeitos, alguma coisinha assim. Mas aí que eu falo, os mais reais são os antigos. Exato. O filme Tubarão, por exemplo. Tubarão eu gosto de assistir, o antigo. Dá mais medo, dá mais realismo ali nas filmagens ali e tal. Use agora muita, assim, tecnologia, mais efeito, alguma coisa assim. Não dá tanta reação. Percebe muita inteligência artificial atuando ali, né? Isso, exatamente. Olhos Famintos, já assistiu ou não? Também. Puxa, você viu, cara? Vocês estão nos assistindo aí. Nós estamos aqui em Ponta Grossa, estado do Paraná. Certo? Tem um vídeo, não sei se vocês assistiram ou não, aqui do Paraná também, falando que, se não me engano, uma cidade do norte do Paraná. Eu não vou falar o nome da cidade, porque senão eu vou errar o nome da cidade. Ah, sim. Um caminhoneiro chegando numa cidade aqui do Paraná, de madrugada, com aquelas câmeras no caminhão, tá chegando na cidade, ele vai fazer o contorno, tem tipo um contorno assim, para você entrar na cidade. Tem as placas anunciando a cidade, aquelas placonas verdes, gigantes ali, né? Bem-vindo à cidade tal. A câmera está filmando e vê uma pessoa sentada de costas na placa. Semelhante à pessoa, o personagem principal dos Olhos Famintos. Ô, louco. Imagina se em vez... Hoje a gente fala que Ponta Grossa sai de azar, né? De costas. Ô, louco. De madrugada. Tem esse vídeo aí. Procura no YouTube aí. Personagens dos Olhos Famintos visto por caminhoneiro. Alguma coisa assim. Procura no YouTube que tem esse vídeo lá, cara. Ô, louco. O cara tá sentado de costa pra placa, olhando. Sabe quando tá parado olhando assim? De madrugada. Não sabe se é um boneco que colocaram lá. Alguma brincadeira, talvez. Uma brincadeira. Ou se era alguma entidade, algum espírito, alguma coisa ali. Não sabemos. Ô, louco, né? Aqui no Paraná. No Paraná. Depois eu vou mostrar para você o vídeo. Vou mostrar para você depois. Eu vi isso aí, eu vi até comentando, né, sobre esse acontecido, né? Não sabe se é real ou não, né? Ou igual o Sandro falou, se é um boneco ou não. Né? Tá sentado de costas assim. A placa tá aqui. Ele tá sentado de costas, assim, bem em cima, assim. A placa bem alta. O caminhão passa, assim, o cara filma, assim, e vai pra lá e vai embora. Ô, louco. Sai, azar. Mas você que está assistindo, se você sabia dessa história de um massacre da Serra Elétrica, como diz o lado real e obscuro e sangrento de toda essa história do cinema, né, americano, né? Rapaz, que história. Olha, vou ser sincero, das histórias que a gente contou aqui até agora, envolvendo cinema,
envolvendo lendas, envolvendo coisas desse tipo, coisas sobrenaturais, essa aqui realmente é uma história incrível, Fora do impressionante. comum, né? Fora do comum, realmente, por quê? Porque é uma história real, que aconteceu realmente ali e que chegou a marcar ali os Estados Unidos naquela época, cara. Exato, né? Imagina você entrar numa casa, ver um corpo humano pendurado de uma mulher, Sem cabeça. sem cabeça, a polícia entrar lá e achar isso aí, começar a vasculhar a casa, ver crânio feito de prato feito de crânio, tigela feita de crânio, coisas feitas de ossos humanos, Ficou louco, né? cadeira revestida com pele humana, bancos revestidos com pele humana. Entrar assim e ver, hoje tem quadros aqui na nossa parede, mas chegar aqui e ver aqui rostos humanos, peles penduradas. Porque tem rostos humanos, mas são de quadros, né? Então, para Imagina você se ver isso assim, fosse cara, real. como é impressionante realmente. Impressionante Com certeza, mesmo. né? Bem, esse foi um pouquinho como diz o lado real aí do filme O Massacre da Serra Elétrica. Eu queria ouvir sua opinião. Escreva aí se você conhece mais algo, como diz, alguma coisa parecido com isso, né? Tá? E na verdade também algumas pessoas pediram pra gente, como diz, falar um pouco desse filme O Massacre da Serra Elétrica, né? Tem um inscrito nosso que pediu, foi o Rafael Caitoshoma, se não me engano. Exatamente, né? Ele falou, faço do Massacre da Serra Elétrica. A história original que deu origem ao filme O Massacre da Serra Elétrica. E sempre que a gente pode, a gente está tentando, como diz, atender os pedidos dos inscritos, né? Para que, como diz, a gente atende ali porque eles pediram, né? Fica, como diz, para satisfazer a vontade, né? E é uma história inteira muito interessante, né, Sander? Interessante que deu origem ao personagem, né? O Leatherface, que é o filme, que é o personagem principal. Aí desse filme em todos os filmes da saga, né? Exato. O Sander vai ler os comentários, agora vai chegar a parte que eu mais gosto, né? Daqui a pouquinho o Sander vai ler o comentário do último vídeo que a gente fez, que é As Bruxas de Salem, né, Sander? Né? Bruxas de Salem. Uma história também muito obscura, muito mal contada também, né? Uma história que mexeu com muita gente, até por, vamos dizer assim, até por erros de julgamentos, vamos falar assim, né? E com muita coisa também sobrenatural ali, por isso que aconteceu lá em Salem, que é uma cidade que existe até hoje, né? E que mantém até memorial, né, sobre o evento acontecido neste lugar lá, né, Sander? Exatamente. Então pode falar aí. Antes, porém, eu só queria pedir de novo, né, curta, comenta, compartilha o nosso vídeo, que quando você faz isso, a plataforma, hein, cara, que ele tem relevância e passa para mais pessoas. E também eu queria pedir para você, caso apareça aí no seu equipamento o botão Hypar, é só você clicar nele sem custo nenhum e você ajuda a posicionar melhor nosso vídeo aí na plataforma. E também temos nosso clube de membros, né, Sander? Exatamente. Clube de Membros Podcast Conectados S.A. Preço bem pequenininho, acessível para vocês. Preço de um cafezinho. Exatamente. Uma experiência sem igual para você. E esse Hypar é interessante, esse Hypar, né? Que tem o botãozinho que você não paga nada. É só você clicar. Hypar você não vai pagar nada, não tem custo nenhum. Pode ficar tranquilo. Ou seja, a partir do momento que você clica aquele Hypar, aquele botãozinho ali, Hypar, ele vai para mais e mais pessoas o vídeo. E você não paga nada. Ninguém paga nada. Só clicar, realmente. Exato. Você tem a opção, você tem até a opção de pagar, mas isso você que fica à sua inteira disposição. Mas que tem a opção ali de você, sem custo. Exatamente. Tem a opção que já paga e tem o problema que você clica em Hypar, ele vai de graça, você não vai pagar nada. É gratuito. Tá bom? Beleza? Então você comentou no nosso último vídeo da semana passada, que foi sobre bruxas de Salem. E eu fiquei impressionado, cara, com as bruxas de Salem, cara. Eu não sabia que era daquele jeito, cara. Exatamente. Cara, impressionante. Então você fez o seu comentário, escreveu o seu nome. A gente vai ler agora aqui, junto com vocês. A parte que eu mais gosto do vídeo. Cristiane Nunes, 2007. Boa noite, adoro esse tema. Boa noite, Cristiane Nunes. Camila Marques, muito bom. Abraço, Camila. Camila sempre participando dos nossos programas aí, né? Exatamente. Bruno Lopes, top.
Colocou um coração ali. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Jéssica 15 Ricardo. Já tô aqui. Valeu, Ele Jéssica. colocou a 15, mãozinha Ricardo. lá assim e tal. Beleza, abraço pra você. Sempre dando apoio pra nós. Obrigado mesmo, tá? O Jackson Stepinhac. Esse, se eu não me engano, é aqui pertinho da gente, aqui em São João do Triunfo, se eu não me engano. Eu acho que é aí. O assunto de bruxas é sempre um assunto bem interessante. Com certeza. Obrigado, Jackson, pelo comentário. O Luciano.dj _vermelho x kawaii. Boa noite, sou de Pato Branco, Paraná. Pato Branco? Quando eu era um piazinho novo, eu tinha medo de dormir por causa do filme A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Exatamente. Quando você era garoto, né, menino, ele tinha medo ali de dormir, né, devido ao filme A Hora do Pesadelo. Como que é o nome dele? É o Luciano. Luciano. Luciano.dj _vermelho x kawaii. Luciano, a gente tem um vídeo aqui, um podcast que a gente fez. É um podcast sobre o Fred Krueger, tá? Krueger. Teve uma história real aí por trás desse filme. A gente contou a história inteirinha. Dá uma olhada aqui no nosso canal ali e assiste o vídeo pra você ver, tá bom? Exatamente. Obrigado pelo comentário, tá bom? Abraço pra você, lá de Pato Branco, no sudoeste aqui do Paraná. Abraço a todo o pessoal de Pato Tem Branco. Pato Branco, Francisco Beltrão, toda aquela região ali. Qualquer região ali, né? Abraço. Lilica Ripilica, 8776. Falando em imitar, quero ver o Sander imitando o falecido Gil Gomes. Pois os dois fazem um certo suspense para contar as histórias. Aliás, vocês poderiam fazer um quadro visitando casas abandonadas e mal assombradas, com o Sander narrando. Outra ideia é ele entrevistar pessoas antigas, senhores e senhoras, que têm muitas histórias de lobisomens, mula sem cabeça, boitatá e outras assombrações. É uma ótima sugestão, Lilica Boa Ripilica. sugestão. Você comprar uns microfones de lapela aí, e começar a sair aí, gravando aí. A gente só completando o que a Lilica Ripilica falou, a gente está pensando em ir aqui no Museu Mansão Vila Hilda, aqui em Ponta Grossa, Paraná. Tá? Lilica Ripilica daqui. Então ela conhece o museu lá, o Mansão Vila Hilda, que aqui dizem que é assombrado. Aqui, caso você não saiba, tem uma criança que apareceu em uma foto, em uma lista telefônica há muito tempo dessa Mansão Vila Hilda, e como diz, essa criança não existe. Então a gente tá vendo aqui com o Sander um dia pra gente ir lá fazer algumas filmagens, conversar com pessoas e ver o local como que é e como que tá lá, né, Sander? Ali tem uma Kombi aqui, a gente vai colocar todos os materiais dentro da Kombi. Exatamente. E vamos lá. Mas o Gil Gomes, como que era o Gil Gomes? Eu não lembro como é que era o Gil Gomes, cara. Ele fazia com a mão assim, né? Lembra? Ele fazia assim. Exato. Você está aqui agora. Fazia mais assim, ou né? menos. É que eu não sei imitar ele. Era realmente mais ou não- menos. O Sander imita o Faustão, ele faz várias imitações. Faustão, Eu bacana. falei pro Sander, nós vamos fazer um quadro aqui só de imitações, só pro Sander colocar os talentos deles aí aflorando. O aí, Cid Moreira. Cid Moreira. Fala nos Paladino Mascarado. Exatamente. Obrigado, Lilica Obrigado, Ripilica, tá? abraço. O Jackson Stepinhac também comentou, falando em caças às bruxas, já vem na mente o filme João e Maria, Caçadores de Bruxas. Verdade. O Mauro J2X, as pessoas que julgavam estavam mais possuídas que aquelas que eram julgadas. É uma história bem estranha mesmo, né? Bem Coisas interessante, estranhas cara. aconteceram ali, né? Em Salem ali, né? E até hoje houve pedido de desculpa, ressarcimento, várias coisas depois, mas isso muitos anos depois, né? Isso. Que viram o tamanho da burrada que fizeram, né? Aconteceu toda a história das bruxas de Salem em 1692. Né? Os colonos colonizaram aquele local, fizeram tudo isso, queriam levar, né, a parte da igreja mais forte, mais rígida para aquela religião. E se a pessoa tinha algum comportamento que gostasse de alguma coisa oculta, alguma coisa assim, a ler uma carta, adivinhar sonhos, a fazer remédio caseiro,
Você era uma bruxa. Era uma bruxa para eles. Se você adivinhasse que ia chover, Isso. no outro dia, se chovesse, pronto. Chovesse, pronto. Já era uma bruxa, você estava condenado a mais ou menos enforcamento. assim. É. E as bruxas naquela época eram condenadas a enforcamento. Nos Estados Unidos. Lá na Europa era fogueira. Era outra tradição lá na Europa. Eu acho que andaram trocando informações lá nos Estados Unidos, Isso, né, pode na ser. época. Lá, Pode ser. Talvez, essa é a opinião minha. Né? E só teve uma retratação. Foram mais de, se não me engano, quase 30 pessoas que foram mortas. Dessa forma. Houve somente uma retratação, né, do governo na época lá. Exato. Na época não teve retratação nenhuma, foi ter só Bem 1957. Mais de 200 e poucos anos depois. Opinião particular minha, né? Eu tenho a minha fé religiosa, mas eu acho que o que aconteceu em Salem cai bem pro lado da intolerância religiosa, né? Infelizmente. E é uma coisa que a gente tem até hoje, né? Aí, como diz, eu sempre falo e não canso de falar, né? O Brasil é considerado um país laico. Para você que não sabe o que é laico, não tem uma religião definida para que todos os brasileiros sigam. Então você pode expressar sua fé da maneira que você quiser aqui no Brasil, que você tem o direito e a Constituição permite isso que você faça. Porém, na minha opinião, em Salem o que aconteceu foi uma intolerância religiosa, opinião particular minha. Exatamente. A Tariane. Diferente? Que nome diferente? Tariane Nascimento, 88. A Ariane? Não, Tariane. Nome diferente, né? Ela escreveu lá, cheguei. Que bom, A seja Lilica bem-vinda. Repilica escreveu lá, boa noite, bruxos e bruxas. Boa noite. Eu não sou bruxo também, mas boa noite, né? O Mauro Fernando, 8962. Os polacos de Palmeira chamavam de bruxas aqueles baseados grossos e mal enrolados. Ô, louco, né? Como é que é o nome dele? O Mauro Fernando. Mauro Fernandes, eu sei o que você está falando, Mauro. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo comentário, tá bom? Valeu. A Joyce LS Joy. Eu nunca vi bruxa. Talvez, né? Talvez tenha algumas. Eu não sei se as bruxas de hoje. Eu conversei com um rapaz lá de que negócio de magia, faz magia, não sei o que lá. Quando eu falo em magia, para mim, eu penso meio que em Mortal Kombat, essas coisas, sabe? Aquelas de game, Tekken e tal, que sai aquelas coisas de magia e tal. Né? Eu acho interessante, né? Como que é o processo desse lado aí das bruxas e dos bruxos. Não sei se existem hoje ou não, né? Mas seria bem interessante, né? Vamos ver aqui, eu cliquei errado. O Sander está tentando ajustar o celular dele. Vai tentar abrir o chat. O chat. Chat. O chat deu bastante ali. O chat dele tem um esqueminha ali para você abrir o chat ali, né? No chat aqui, a Cristiane Nunes escreveu, boa noite. Boa noite, Cristiane Nunes. O Jackson Camargo, boa noite, conectados. Abraço. Uma noite abençoada. Abraço. O José Carlos, boa noite. Colocou a mãozinha lá. Boa noite. E esse pedido aqui que a gente atendeu hoje, ó. Rafael Kaitoshoma. Boa noite, senhores. Tragam sobre o Texas Chaisal. Massacre, a história muito interessante. Já pedi há muito tempo e deu uma risadinha. Ou seja, nós trouxemos aqui, né, a história, né, do Texas, que é a história lá do Ed Gein, história real, que hoje, né, ali assim inspirou, né, para fazer o filme do Massacre da Serra Elétrica. Exatamente. Atendendo o pedido do nosso inscrito aí. Abraço, Rafael Kaitoshoma. Se você tiver alguma sugestão de tema, também quiser escrever para a gente aí, pode escrever, sinta-se à vontade, que a gente vai tentar fazendo aos poucos aí para vocês. Ok? Exato. Na verdade, acho que quase todos os temas que a gente faz aqui no programa é sempre atendendo inscritos, né? Exatamente. A pessoa pede, a gente, na medida do possível, a gente vai atender, né? O primeiro, acho que até, pedido que a gente atendeu, se não me engano, foi da inscrita Eri Gomes. Mato Grosso? Não é Mato Grosso. Manaus, exatamente. Manaus. Eri Gomes. Ela falando sobre a cobra boiuna, que lá no Amazonas tem uma lenda de uma cobra gigante, que deu origem aos rios ali daquela região. E ela estaria escondida embaixo da catedral em Belém do Pará. Exato. Estaria lá. Se ela acordar, tudo aquilo ali
desmorona, segundo a lenda. Tem essa história inteirinha aqui em nosso canal, dá uma olhada ali. A história da Buiúna, a cobra grande, né? Cobra grande, cobra gigante lá. Daí a cobra grande, ela teve 2 filhos, né? Que é a... Você lembra o nome das cobras? Ah, não vou lembrar. Honorato e Maria Caninana. Maria Caninana, exatamente. Eu lembro até hoje. Maria Caninana e a cobra Honorato. É. Uma era boa e uma outra ruim, né? É interessante. bem legal. Dá uma olhada aqui no nosso canal que tem a história, o nosso podcast inteirinho, certo? Inteirinho. Podcast Conectados S.A. A cada semana tem um vídeo novo, cheio de mistério, para você assistir. Exato. Antes de acabar, eu só queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, tá? Que a plataforma encara como é um vídeo relevante e passa para mais pessoas, tá bom? Exatamente. Uma coisa assim bacana que eu queria falar aqui, esses dias comentaram num dos nossos vídeos que eu acabei vendo, um elogio pra gente aqui, que a gente trata sempre com seriedade sim, lógico, os assuntos. Né? Por mais assuntos, qualquer assunto que seja, a gente sempre trata com seriedade aqui. Em outros locais, se uma pessoa contasse uma história, vira chacota. Contasse alguma coisa, algum relato, alguma coisa, principalmente a parte de lobisomens, contasse algum relato ali, ia virar chacota. Não é? Mas aqui não, aqui a gente trata com seriedade. Qualquer história, qualquer relato, qualquer comentário que você fizer, a gente vai tratar sempre com seriedade. Você aqui, porque esse canal é feito exclusivamente para você que está nos assistindo. Se você é nosso inscrito, você está nos assistindo nesse momento e você gosta do nosso conteúdo, é porque você está aqui, porque a gente está passando ali um tema que você gosta de ver, que você gosta de assistir e aquilo te interessa. E a gente tem que respeitar sempre os nossos inscritos e as pessoas que nos seguem, as pessoas que estão visualizando aí os nossos vídeos. Grande abraço para vocês. Exato, né? Bem, muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Esperamos contar com vocês mais no próximo vídeo aí. Essa semana não tivemos vídeos curtos, né? Mas na próxima semana a gente já começa a produzir de novo vídeos mais sobre comentários, que tem bastante comentários, tá? Muito obrigado pela participação. Beijão no coração de vocês e até a próxima, né, Sander? Antes de ir embora, uma sugestão. Vejam lá o vídeo que eu falei aqui por aí. Vou mostrar por aí daqui a pouco. É um vídeo lá de um caminhoneiro chegando numa cidade aqui do Paraná e tem a placa de bem-vindo na cidade, bem grande assim. E tem uma pessoa sentada de costas para a rua, que é semelhante ao personagem do filme Olhos Famintos. Imagina de madrugada você vê uma criatura como essa. Interessante. Procura no YouTube. Eu ia me sentir bem, não ia ficar confortável vendo, como diz, assistir o filme e ver isso na rua. Real, né? Grande abraço para vocês, até a próxima semana com mais um vídeo aqui no Podcast Conectados S.A. Abraço, tchau, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.